Pronto, então, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Eu gostaria, então, de saudar a todos vocês, os quais eu não tive ainda a oportunidade de fazê-lo. E a partir de agora, então, nós vamos começar nossa aula. Vamos dar continuidade ao que estávamos discutindo na aula passada, na semana passada, sobre o desenvolvimento da álgebra nos séculos 19 e 20. Então, deixa eu só compartilhar minha tela. Bom, ao falarmos de desenvolvimento da álgebra, então eu falei que na aula passada nós falamos basicamente sobre o desenvolvimento da teoria de Galois. Então, hoje vamos falar sobre estruturas não comutativas, então vou falar um pouquinho sobre grupos e álgebras de Lie, que eu acho que é um assunto importante, assim, que a gente não tinha tratado até então, que é uma interface entre a geometria e a álgebra. Vamos falar sobre os quaternions e octonions, que também é um desenvolvimento que veio na direção de tentar... Bom, depois eu vou explicar que na verdade, essas são as álgebras fora os números complexos, são as únicas álgebras de divisão que existem sobre os números reais. Finalmente, falar um pouquinho sobre as álgebras de Grassmann e de Clifford, então, que também é uma outra direção, que são as chamadas álgebras geométricas, né, que você pega um espaço vetorial, basicamente você constrói a partir da álgebra tensorial. Estou falando isso de uma forma moderna, não foi a jeito que eles construíram. A álgebra tensorial de um espaço vetorial, e você faz os quocientes. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho de representações. Então, eu estava muito ambicioso, eu ia falar de teoria de representações de grupos, teoria de módulos e categorias. Então, representações de grupos, eu vou dar só apenas alguns nomes importantes nesta área, mas é porque tem um motivo de eu não entrar muito, porque em todo o curso de graduação é um assunto que pouco é tratado, ou quase nada. Talvez quem fez estruturas algébricas teve uma pequena parcela, um pequeno grãozinho de teoria de representações de grupos lá em estruturas algébricas, mas nem todos vocês acho que tiveram oportunidade ainda de fazer estruturas algébricas. Aí tem teoria de módulos, que aí vou falar mais sobre as pessoas, os matemáticos que deixaram a matemática, a álgebra moderna no formato em que ela se encontra, e vou falar um pouquinho sobre também categorias no final. Então, vamos lá. Então, vou começar a falar sobre grupos de Lie e álgebras de Lie. Então, a pessoa assim, que é o fundador desta teoria é o Sophus Lie. Ele é norueguês, assim como o Abel era norueguês, só que ele teve mais sorte, assim, ele conseguiu realmente um emprego, ele passou grande parte, assim, ele também teve aquela mesmo tipo de bolsa que o Abel teve, que, assim, na Noruega, a única universidade que tinha era na capital, que chamava Cristiania, a capital Oslo, capital da Noruega, chamava-se Cristiania e tinha a universidade lá. E o Sophus Lie já era, assim, ele já tinha tirado o primeiro lugar, assim, nos concursos. Ele teve uma vez que ele tirou segundo lugar num concurso lá, numa prova, eu não lembro direito agora o que era, mas que ele ficou deprimido, assim, que tinha acabado o mundo para ele porque ele tinha ficado em segundo lugar. Então, ele já era uma pessoa reconhecida, já também, desde de jovem, já começou a publicar trabalhos importantes, mas, assim, o grosso da sua obra está nesses 3 volumes, que é a Teoria dos Grupos de Transformação, que ele escreveu junto com Engels, não Engels que colaborou com Marx, um Engels. Agora eu não vou, deixa eu só pegar o nome certinho do Engels. O Engels chamava, peraí, eu sempre dou dessas, né? Devia ter feito isso antes de começar
aqui a falar com vocês. Espera aí, cadê? 26, página 26. Então, o Engel era... como é que é o nome do Engel? Friedrich Engel, que era um colaborador dele. Ele foi para Berlim, depois para Leipzig. Leipzig também, que é uma cidade importante na Alemanha, e é onde tinha uma universidade importante, e ele, junto com o Engel, e o Felix Klein também, ele, no começo da carreira dele, matemática, foi muito importante nesse emprego que ele teve em Leipzig, a colaboração com Felix Klein. Felix Klein, eu já contei para vocês, foi quem propôs o programa de Erlangen, quando ele estava na Universidade de Erlangen, e o programa de Erlangen, basicamente, era um programa que pretendia classificar toda a geometria em termos de quais são as quantidades, quais são as grandezas invariantes por ações de grupos. Então, assim que o Felix Klein pensava a geometria, e a motivação principal do Lie era tentar fazer uma teoria de Galois para equações diferenciais, quer dizer, usar os grupos de simetria para tentar resolver equações diferenciais. Mas, na verdade, a teoria de grupos de Lie, ela se ampliou, e, na verdade, o que é um grupo de Lie? Um grupo de Lie, ele é uma variedade, na verdade, pode pensar assim, que isso aqui vamos pensar assim, que ele pensa tudo isso dentro do espaço de matrizes. Vamos pegar um grupo bem concreto. Matriz, então, matriz N por N é o Rn ao quadrado. Então, é um espaço bem grande. Aí lá dentro você tem como se fosse uma superfície, que é o grupo, que tem estrutura de grupo, quer dizer, os pontos lá são um subgrupo desse grupo de matriz. E de tal forma que para cada elemento do grupo, se você pega e multiplica todo mundo, então, por exemplo, esse LG, para cada G, um elemento do grupo, então você tem LG, uma aplicação que vai do grupo no grupo, que pega todos os elementos e multiplica por G à esquerda. Então, essa é uma função, que é a translação à esquerda, e ela é uma função analítica. Então, na verdade, a variedade, ela é uma variedade analítica, no sentido que as funções definidas nela são funções analíticas, no sentido que dá para você expandir em série de Taylor. Então, quer dizer, o grupo de Lie é uma coisa bem assim, ela é boa para trabalhar, porque no final das contas, você sabe interagir, você sabe exatamente quem que são os geradores infinitesimais de cada grupo, então você consegue resolver basicamente uma equação diferencial cuja solução vai ser dada em termos de uma série. Então, os grupos de Lie têm ele é um ponto de intersecção entre geometria diferencial, equações diferenciais e álgebra. Então, como se nesse vínculo, nesta esquina da matemática estivessem essas três coisas envolvidas. Então, o grupo de Lie é muito mais geométrico. Mas o Lie, ele percebeu rapidamente que muitas das coisas que importavam eram os geradores infinitesimais. Hoje, pensando modernamente, são os campos vetoriais em cima da álgebra de Lie, mas não qualquer campo vetorial, os campos vetoriais que são invariantes. Então, se você pensar assim, vamos pegar aqui um campo, vamos pegar esse campo aqui. Então, o campo ele é invariante, vamos pensar assim, se você está aqui, você pega a função LG que vai de G para G. Então, aqui você está num ponto H, esse vetor aqui está dentro do espaço tangente no H. Quando você faz LG, ele vai parar aqui em GH. Então, quer dizer,
a derivada dessa aplicação, então LG estrela, que é a derivada da aplicação, vai de TH, bom, aqui é LG estrela calculado em H, né? LG estrela de H vai de TH de G para TGH de G. Então, aí se você pensa que a translação, então vamos pensar que esse vetor aqui, eu transladei para cá e o transladado dele é exatamente igual ao representante do vetor que está lá naquele, já estava lá, que era o do campo vetorial. Que no campo vetorial você escolhe, em cada ponto você escolhe um vetor no espaço tangente. Então, esse aqui é o ponto TG, é o plano TGH tangente ali naquele ponto. Então, na verdade, uma das formas também de pensar a álgebra de Lie, já que você tem isso aqui, então deixa eu só ampliar mais essa ideia aqui, a álgebra de Lie, de um grupo de Lie, pode ser pensada da seguinte maneira, como é que você constrói, então, o seu campo, então aqui está o grupo G, você pode pegar o elemento neutro e pega aqui o espaço tangente ao elemento neutro. Então, cada vetorzinho que você pega o vetorzinho e você translada esse vetorzinho para todos os lugares. Quando você transladou, você criou um campo. Aí você pega outro vetorzinho e translada. E então, vai criar um outro campo. Então, por exemplo, esse campo aqui, se você transladar, então vai gerar um campo vetorial invariante, você está transladando por todos os elementos do grupo, então você criou, dado esse único elemento aqui no espaço tangente na origem, você criou um campo vetorial que é invariante. Se você transladar esse aqui, você também vai criar um outro campo que é invariante por translação. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, você pode também pensar que a álgebra de Lie, do grupo de Lie, é, na prática, o espaço tangente em cima do elemento neutro. Então, quer dizer, agora, o fato é que as álgebras de Lie, então, quando você tem uma álgebra de Lie, você tem uma estrutura rica. O que é uma álgebra de Lie? Então, só um grupo, a maioria das pessoas sabe, então eu falei que esse grupo, o grupo de Lie, ele além de ser grupo, ele tem toda essa estrutura geométrica. Agora, a álgebra de Lie, ela é uma coisa mais simples. Então, o que é uma álgebra de Lie? A álgebra de Lie é basicamente um espaço vetorial. Então, o que é uma álgebra de Lie? Então, é um espaço vetorial e onde você tem uma operação, então, que é como se fosse um produto, além das estruturas de soma do espaço vetorial aqui, da estrutura linear, você tem uma operação que é bilinear e que também e que é antissimétrico, no sentido que se eu pego x com y é igual a menos y com x, e que satisfaz, ele não é associativo, mas ele satisfaz uma coisa assim. X, Y, isso aqui é zero. Isso aqui é chamado identidade de Jacobi. Então, eu não sei exatamente qual que é, eu não acabei não indo atrás, qual que é a contribuição, por que que o Jacobi chegou numa coisa assim, antes, assim, claro, eles são contemporâneos, né? O Jacobi, na verdade, ele se interessava por funções elípticas, por coisas mais analíticas, assim, mas, num certo sentido, esse tipo de coisa tinha aparecido já nas contas do Jacobi por alguma razão. Então, uma álgebra de Lie é basicamente um espaço vetorial com uma forma bilinear, antissimétrica e satisfazendo a identidade de Jacobi. Então, isso aqui, e aí muitas coisas começou a se perceber a respeito
Se você estudar localmente o que acontece na álgebra de Lie, você descobre características importantes sobre o grupo. Então, disso, eu vou falar de uma outra pessoa importante, que é esse cara aqui, o Carl Joseph Killing, Wilhelm Carl Joseph Killing. O Killing, basicamente, foi o que trabalhou, assim, trouxe a álgebra de Lie para o campo da álgebra. Então, deixando aquela percepção de que a álgebra de Lie ele é um conjunto de campos vetoriais, e pensa, a álgebra de Lie é aquilo que eu falei, é um espaço vetorial com uma operação, vamos estudar esse negócio per si, pela sua própria condição. Em geral, já, assim, claro que os grandes exemplos que você tem são álgebras de matrizes. Por exemplo, se você pega as matrizes N por N, deixa eu só fazer um comentário aqui, talvez eu vou abrir aqui antes eu vou abrir mais um. A álgebra de Lie mais importante que se tem, quer dizer, o tipo de álgebra de Lie mais importante que se tem é a álgebra de Lie de matrizes N por N. Então, quer dizer, fora essas de campos vetoriais, né? Mas, por exemplo, se você pega matrizes N por N com coeficientes reais, então, como é que você faz esse? Então, com a soma usual de matriz e com o produto de matriz por escalar, então isso aqui é como espaço vetorial, né? Como espaço vetorial. E aí, como é que você faz o comutador de matriz? Exatamente isso. Você faz o comutador. Então, isso aqui dá uma estrutura de álgebra de Lie na álgebra de matriz. Na verdade, você chama ela assim, GLN. Ao invés de chamar MN de R, você chama GLN. Esse aqui é a álgebra de matrizes N por N, a álgebra de Lie de matrizes. Então, quer dizer, quase todas as álgebras de matrizes que você encontra são subespaços dessa aqui, onde você consegue restringir e o operador, o comutador é sempre o mesmo, quer dizer, você faz a multiplicação no sentido, faz a multiplicação no outro, subtrai, e isso dá, obviamente, antissimétrico e também satisfaz o Jacobi, que é fácil ver também. Fácil ver que satisfaz Jacobi, só você fazer uma continha assim, A com B com C, mais, então aqui dá ABC menos ACB menos BCA mais CBA. E aí depois, se você faz os outros, você soma, dá 12 termos, você vê que cancela tudo. Então, é fácil ver que satisfaz Jacobi aqui. Então, vou deixar para vocês até, assim, um exercício básico, ver que satisfaz Jacobi esse comutador aqui. Então, vamos lá. Então, o Killing, ele não só fez isso, como ele inventou vários termos. Inclusive, eu achava, olha só, a gente vai descobrindo coisa, né? Eu achava que subálgebra de Cartan, quem tinha inventado, quem tinha definido era o Cartan, mas, na verdade, subálgebra de Cartan, matriz de Cartan, quem inventou foi o Killing. E a forma de Killing, quem inventou foi o Cartan. Então, tem essas coisas. Mas, então, por exemplo, quando você estuda as álgebras de Lie, semisimples, pelo menos, então como é que você acha uma base interessante para elas? Porque basicamente essa decomposição, você vai querer achar uma base que seja interessante, uma base que as matrizes formem uma estrutura que elas multiplicam de uma forma interessante. Então, o que você faz? Você primeiro vê qual é o maior subespaço, a maior subálgebra de matrizes que comutam entre si. Então, essa é a subálgebra comutativa maximal, que é a chamada subálgebra de Cartan. Aí depois você pega outras subálgebras que vão ser as chamadas raízes. Então, tem as raízes positivas e as raízes negativas. E com isso, você monta a álgebra nesse modelo como se fosse uma escadinha. Então, na verdade, você poderia pensar assim, essas matrizes estão agindo no espaço e você vai ter a subálgebra de Cartan vai dizer em que nível que você está e as raízes vão fazer você subir degrauzinhos, até tem uma hora que você escapa, que aí termina, que é a dimensão finita, então ele vai subindo como se fosse assim, você escolhe uma base, a matriz está agindo nessa base.
Então, cada vez que você aplica a matriz que sobe, então ele vai subindo um degrauzinho, até a hora que atinge o máximo. Depois, a próxima etapa dá zero. E aí tem a outra que vai descendo, até o momento que chega lá embaixo, e o próximo que dá zero. Então, mais ou menos funciona assim, ele descasca a matriz como se, a álgebra como se fosse uma escadinha. Então, é dessa forma, mais ou menos assim, para a gente entender como é que funciona. Só que essa escadinha, às vezes, é assim, se você pensa o SU2, por exemplo, que é matriz 2 por 2, aí é uma escadinha mesmo, só tem, mas se você tem mais dimensões, você começa a ter escadinhas em diversas direções, você vai aumentando o seu, assim, para onde você pode andar para cima, você pode andar assim, então formam diagraminhas bonitinhos assim. Então, mas isso é toda uma teoria. Quem tiver interessado em entender um pouquinho, recentemente, um colega de vocês, que fez o primeiro ano, no primeiro semestre, junto com o Marcelo, com o Thiago, com o Luiz Turco, que foi o Bruno Dias, ele fez comigo o TCC sobre representações de álgebra de Lie. Deve estar lá no repositório da UFSC de TCCs. Então, é interessante, se alguém tiver interessado assim no básico de álgebra de Lie, de representações, então é interessante. Então, mas mais do que isso, você falar sobre a álgebra vai te dar informações sobre o grupo mesmo. Então, é como assim, se você estivesse olhando uma pontinha aqui, porque pensa que o grupo, de novo, é o espaço tangente em cima do elemento neutro. Você olhando o que acontece na estrutura aqui, você mais ou menos descobre o que acontece com a estrutura do grupo. Isso é, assim, é mind-blowing, porque, assim, é igual ao teorema da função inversa. Para mim, o teorema da função inversa é um dos teoremas mais mágicos que existem, porque você fala assim, se a derivada é isomorfismo, então tem uma bolinha ao redor lá daquele ponto que a função é um diffeomorfismo, que a função é diferenciável, invertível, cuja inversa é diferenciável. Então, quer dizer, você sabe o que acontece num ponto, você dá uma engordadinha ao redor do ponto e sabe dizer o que acontece ao redor daquele ponto. Então, com grupos de Lie acontece a mesma coisa. Se você sabe o que acontece na álgebra de Lie, por exemplo, os ideais da álgebra de Lie vão estar relacionados com subgrupos normais, e quando n igual a 1 é um diffie global. Sim, exatamente, é o teorema da função inversa em n igual a 1, é o que você aprende em cálculo 1, que é a derivada da função inversa é 1 sobre a derivada. Então, aí fica tranquilo. Mas em várias variáveis, em Rn, já fica um diffie local. Mas com grupos de Lie acontece basicamente essa ideia, porque na verdade é aquilo que eu falei. Quando você está olhando a álgebra de Lie, você está olhando um campo vetorial. E quando você resolve um campo vetorial, gera uma equação diferencial. Quando você resolve a equação diferencial, você vai achar as curvas integrais desse campo vetorial. E aí você vai dizer exatamente como é que essas curvas se comportam. Então, por exemplo, na parte da subálgebra de Cartan, vão gerar toros, que são chamados toros maximais. Então, quer dizer, tem dentro daquilo lá, que é uma variedade, vai ter um pedaço lá que vai enrolar como se fosse um toro, que vai ser exatamente na direção onde está o tangente à subálgebra de Cartan. Então, assim, é muito mágico o que acontece, que você, somente com estrutura local, você consegue dizer muita coisa sobre a estrutura global, e o Killing e o Cartan são os dois que, isso aqui, essa tese sobre a estrutura de grupos de transformações finitos e contínuos, foi a tese de doutorado do Cartan. E lá ele faz não só, quer dizer, ele já, assim, essas coisas são mais ou menos da mesma época, 1888, 1889, na verdade isso aqui é a tese, mas ele já tinha começado a trabalhar em 1888, 1800, então, quer dizer, essas coisas são mais ou menos simultâneas, tanto que, por exemplo, como eu falei, o Cartan chama a forma que ele criou de forma de Killing, enquanto o Killing chama algumas partes que ele inventou de subálgebra de Cartan. Então, quer dizer, existia uma certa, acho que, não colaboração, mas um sabia do trabalho do outro,
mas a tese do Cartan oficialmente é de 1894. E lá ele classifica todas as álgebras de Lie semisimples. Então tem uma classificação, que são as álgebras tipo A, B, C, D, aí tem as excepcionais, que é a E6, E7, E8, tem a F4, e tem mais uma que é G, eu não sei qual que é, não, mas tem algumas álgebras que aí vão ter os chamados diagramas de química, não é diagramas de química, diagramas de... mais uma vez aqui, estou eu perdido aqui os diagramas de Coxeter. Não é diagrama de Coxeter, é diagramas de... Peraí. Dynkin, que é um matemático, diagramas de Dynkin. Então, assim, você tem toda uma classificação dessas álgebras ali e vão aparecer uns diagramas que é uma coisa, quase que vira uma coisa combinatória, esta classificação das álgebras ali, em termos de uns certos diagramas que vão aparecer por causa da matriz de Cartan, que é como a matriz de Cartan vai aparecer o seguinte, tem que falar uma coisa, eu fico falando generalidades assim, aí vocês ficam pensando assim, poxa, só blá blá blá, mas é que assim, então, vamos pensar, por exemplo, na álgebra SU2, a SU2, ela tem o H, esse aqui é o único pedaço da subálgebra de Cartan, aí tem o E+, que é esta aqui, e tem o E-, que é esta aqui. Então, o H com H cancela, porque comuta, mas aí o H com E+, vamos fazer a conta, HE+, então vamos fazer um pouquinho de conta aqui. Isso aqui dá 0 aqui, 1 aqui, 0, 0. E E+, com H, vai dar 0, 1, 0, 0, 0, 0, não, 1, 0, menos 1. Então, aqui vai dar o quê? Este vai bater aqui, vai ter menos 1. Então, se você faz esse menos esse, aqui vai dar mais 1. Então, a hora que você faz o H com E+, vai dar 2 vezes o E+. Se você faz o H com E-, vai dar menos 2 vezes E-. Então, esses coeficientes aqui é que vão aparecer na matriz de Cartan. Então, a matriz de Cartan aqui é uma matriz 2 por 2. E com essa matriz de Cartan aqui, você mais ou menos, você consegue identificar não, desculpa, essa matriz aqui é diagonal 1 por 1, só tem a matriz de Cartan aqui, só tem esse 2 aqui, que é o que aparece aqui. Então, só tem um ponto, no caso, o diagrama de Dynkin. Então, essa matriz aqui é chamada de A1. Quer dizer, essa álgebra aqui é chamada de A1. Então, essa matriz C1 por 1 só tem esse ponto aqui. E aí, então, tem as classificações. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Então, vão ter coisas assim. As classificações do tipo AN vão ter coisa assim, 1, 2, 3, então isso aqui, se você ler esse diagrama, então com N pontos, então, N pontos, né? Aí depois tem as DN, que vão ser coisas assim, só que a única diferença é que lá na ponta, ao invés de terminar assim, ela termina dessa maneira. Aí depois tem as Bs, que vão, por exemplo, o que é a B? A, D, E, peraí. Então, deixa eu só pegar aqui. Então, tem as DN, depois tem, tipo, E6 é uma coisa com 6 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois tem E7, que é a mesma coisa aqui. 3, 4, 5. Tem 6 aqui, então é esse aqui. E depois o E8, que também é esse cara aqui. E também
Então, e tem as Bs, aí depois tem as BNs. As BNs eu acho que tem coisas desse tipo. Aí vai ter um diagrama assim, vai ser quase uma coisa assim, só que aí no final tem uma ponta com 2. Então, essas coisas que estão aparecendo aqui são uma classificação que o Cartan fez. Esses diagramas são posteriores, são diagramas chamados diagramas de Dynkin. Dynkin era um matemático russo que elaborou um approach combinatório para dizer como é que eram esses diagramas, como é que era essa classificação. Então, assim, se você entende como é que é a teoria, você bate o olho nesse diagrama, você consegue escrever a matriz de Cartan e você consegue recobrar quem que é a base, quem que é a subálgebra de Cartan e quais são as raízes positivas e negativas em cada caso. Então, mais ou menos com esse gráfico aqui, com esse diagrama, você consegue reconstruir praticamente a estrutura inteira da álgebra de Lie. Então, é uma teoria realmente excitante, é uma teoria emocionante aqui. Então, o Cartan teve essa influência, e depois o Cartan também, veja só, existem, a álgebra de Lie, ela fala sobre uma coisa local, o espaço tangente em cima do ponto que é o elemento neutro. Mas ela não consegue ver tudo em relação global, em relação à variedade inteira, consegue entendermos localmente. Mas, por exemplo, podem existir dois grupos de Lie que são não homeomorfos, mas que têm a mesma álgebra de Lie. Por quê? Porque pode ter recobrimento, você pode ter uma função contínua sobrejetora de um grupo de Lie maior sobre um grupo de Lie menor, mas que no espaço tangente eles têm exatamente as mesmas álgebras de Lie. Então, existem os grupos de recobrimento. Na verdade, o exemplo mais típico disso aqui, peraí, deixa eu... se você pega o grupo SO3 e o grupo SU2. Então, só o grupo de Lie SU2 são as matrizes 2x2 complexas unitárias. E SO3 são as matrizes 3x3 ortogonais, reais. Então, na verdade, se você pensar o que é isto aqui é uma esfera tridimensional. Né? É uma esfera. Enquanto aqui embaixo o que você tem é o RP3. É o espaço projetivo tridimensional, que é exatamente você pegar essa esfera e identificar os pontos antípodas. Então, pensa uma bola... O que é o RP3? Você pensa uma bola de boliche cheia. Assim, ela bola mesmo, não só a esfera, não só a casquinha. Aí você identifica os pontos que estão diametralmente opostos. Então, é como se você pegasse outra bola e colasse, aí cola assim, aí não sobra nada, não sobra... Esse é o RP3, quando você faz isso. Então, você está identificando os pontos antípodas. Então, na verdade, tem uma função sobrejetora daqui para cá. Agora, esse cara tem estrutura de grupo e esse cara aqui tem estrutura de grupo. Mas, na verdade, em termos... O que está acontecendo aqui? Você está fazendo... Você tem como se fosse uma extensão de Galois, onde você tem um grupo Z2, assim, aqui, você está pegando dois pontos e identificando. Então, é como se você estivesse quocientando. Então, você pega o SU2 e quocienta pela ação de um grupo Z2. Isso daqui dá o SO3. Então, basicamente, isso você está fazendo. Então, você tem um grupo discreto. Então, no certo sentido, é como se você estivesse só duplicando o SO3, quer dizer, tendo duas cópias dele, mas, na verdade, no plano tangente é da mesma dimensão. Então, a álgebra de Lie é igual, mas você tem grupos diferentes. Então, o Élie Cartan, ele foi o primeiro a descobrir isso, e então você tem, como o grupo é diferente, você tem mais representações no grupo de cima do que no grupo de baixo.
mas que contém as do grupo de baixo. Então, aí são chamadas representações espinoriais, e aí surgiu a teoria dos espinores. E essa coisa vai aparecer lá na frente, que os físicos redescobriram isso depois para estudar o spin do elétron. Na verdade, é engraçado, porque essa história de espinores, eu não sei se o Cartan ele já tinha a noção de que aquilo tinha a ver com spin, e aí ele formalizou, ou se é o contrário, mas a palavra espinor parece estranho, mas foi o Cartan que introduziu essa palavra dentro do universo matemático e depois foi absorvido pelos físicos. Começa na página 88, o que... Abre o microfone, Zé, para entender melhor. Só para explicar o que é que você pôs aqui. Esse é um livro do IMPA, só tem publicado em inglês, tá? Página 88, seção 4.7, ele faz toda uma construção de quaternos, que daí é descompactar o que você acabou de falar, de mostrar que o SO2 é o spin 3, que é um recobrimento do SO3, né? Tem um monte de detalhes, é bem complicado. E ele faz tudo. Esse Miranda aí é o cara da computação do IMPA, então, que faz as ilustrações do livro do IMPA, Projeto Euclides, né? Não, só uma referência, se alguém tiver quer saber os detalhes aí, que você falou coisas extremamente não triviais aí, são coisas bem complicadas, então para quem tiver interesse, fica à vontade. Vou até baixar para mim já. Muito bem feitinho, a esfera que você falou, porque são os quaternos com norma 1, né, que você identifica a esfera, daí você cria um produto escalar amarrado à álgebra dos quaternos. Aí tem aquela coisa, identifica a esfera S3 com o SO2, tem uma objeção. Aí depois, com os quaternos normalizados. Os quaternos normalizados, eles atuam como operadores lineares dentro do R3. O R3, como o quaterno imaginário puro, ele é invariante por uma ação de conjugada, né? Tipo, ele leva x em qx, q a menos 1, onde q é unitário, quaterno. É assim que representa a rotação usando o quaterno. Na verdade, eu vou falar um pouquinho de quaternos mais à frente, assim, é que eu acabei muito bonitinho, assim, fora de ordem. É uma obra de arte esse livro, é lindíssimo. E ele explica. Então, fica a dica aqui para vocês se quiserem baixar. Infelizmente está em inglês, né? A versão em português tem para comprar no site do IMPA, mas é uma coisa de 20 anos atrás. Esse é tudo atualizado, né? Não tem em português o mesmo nível. É o mesmo autor. Mas, digamos assim, uma mão com cassis é esse aí. Tá certo. Então, vamos continuar aqui. Desculpa, viu? Desculpa. Não, obrigado, Zé, pela dica. Então, vamos falar um pouquinho do Hermann Weyl. O Hermann Weyl, ele levou essa teoria mais adiante, e, basicamente, o Hermann Weyl foi quem levou a teoria de representações de grupos, e grupos compactos, e representações de álgebra de Lie a um outro patamar, e ele foi quem viu que a teoria de representações de grupos de Lie era realmente o que fazia diferença, o que era necessário na mecânica quântica. Então, em mecânica quântica, quando você estuda o momento angular na mecânica quântica, você cai numa representação da álgebra de Lie do SO3, que é dada por aqueles harmônicos esféricos que a gente já tinha falado lá, quando a gente falou do Legendre. Aí a gente falou dos polinômios de Legendre modificados que dão os harmônicos esféricos. Então, essas coisas que tinham aparecido lá, e na verdade o Laplace foi quem realmente acabou juntando, porque o harmônico, o polinômio de Legendre é um pedaço do harmônico esférico. O harmônico esférico é uma função em duas variáveis, porque quando você anda na esfera, você tem que dar duas variáveis. Então, é uma função que é definida na superfície da esfera, então foi o Laplace que inventou os harmônicos esféricos. E os harmônicos esféricos, na verdade, são uma base para as representações da álgebra de Lie do SO3, e que basicamente dá todos os estados de representação do momento angular na mecânica quântica. Então, não sei se vocês lembram, lá no colégio, quando vocês aprenderam aquela coisa de átomo, que tinha as camadas, então as camadas eram K, J, L, N, que começavam assim, as camadinhas iam crescendo, e então
aquelas camadas tinha a ver com um alto valor da energia, mas aí depois tinha aquelas, exatamente, isso aí são, o que o Zé escreveu aqui são os harmônicos esféricos, mas depois tinha aquela coisa lá que é o SPDF, lembra daquilo que vocês tinham que ficar fazendo e pôr os elétrons naquelas camadinhas? Então, o SPDF, na verdade, eram níveis são os altovalores dos operadores de momento angular, e que, na verdade, são como se você estivesse dentro de uma representação da álgebra do SO3. Então, aqueles altovalores de momento angular, na verdade, tem a ver como que você identifica esse ILM que aparece aí, é exatamente o índice do momento angular onde você está. Então, quer dizer, por exemplo, no S tinha 2, né? Você tinha duas etapas, então, porque o S era uma representação de dimensão 2, aí depois tinha o P que tinha 6, então, a coisa que sempre faz que é P é 6, então, o D também, você vai crescendo, porque assim, um está dizendo qual que é a dimensão total do seu espaço de representação, e o outro está dizendo qual que é o nível dentro, se você está na escadinha, então você tem o tamanho dele, que é aquele L, e o M está dizendo exatamente que é o alto valor daquela matriz da subálgebra de Cartan, e onde que você está. Então, quer dizer, você tem vários vetores, cada um deles tem um alto valor diferente daquela matriz H lá que eu escrevi, então você começa desde lá de baixo, então, por exemplo, para cada L, você tem 2L mais 1 estados diferentes ali dentro. Então, isso é como que você subdivide. Então, primeiro você tem que dizer em que representação você está, e depois lá dentro, em que nível dentro daquela representação você está. Então, por isso que tem aqueles dois índices, o L e o M, que vai aparecer. E depois ainda apareceu uma terceira coisa, que era o spin do elétron, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, então, o Hermann Weyl, que dado L, o M varia de menos L até L, então dá 2L mais 1 estados, que é exatamente que vai de menos L até L. Então, bom, deixa eu voltar aqui. Isso aqui, com isso eu termino um pouquinho falar de álgebras de Lie. É claro que eu estou fazendo... Deixa eu fazer um disclaimer aqui, porque eu sei que muito do conteúdo que vai ser falado hoje não é do métier da maioria dos alunos de graduação, tampouco dos de pós-graduação, a não ser, por exemplo, grupos de Lie, onde que o cara vai aprender isto aqui, no nosso universo de disciplinas? Se o cara, na pós-graduação, fizer a disciplina de variedades diferenciáveis, lá ele vai ter, dentro do tópico variedades diferenciáveis, tem um pedaço lá que estuda os grupos de Lie. Então, quer dizer, é um assunto que acaba sendo só para quem está interessado, porque a variedade não é uma disciplina obrigatória, então só quem está interessado escolhe fazer aquela disciplina e aí vai entender um pouquinho sobre grupos de Lie. Então, grupos de Lie acaba ficando assim meio que perdido lá no meio, mas eu acho interessante. Dentro dos meus... se você... Deixa eu procurar aqui, que eu acho que eu vou dar uma dica também de leitura, o Zé deu algumas, então eu vou dar uma também. Se você pega aqui, deixa eu pegar a minha página. Então, estou pegando aqui a minha página. E aí, vou aqui. Na minha página, se você olhar lá em escritos didáticos, você vai lá e tem um tópico... Então, tem, geometria e topologia do grupo de rotações. Eu acho que esse aqui é o melhor que tem dentre os que eu escrevi sobre essa história de grupos de Lie. E também um que é o que está lá embaixo, Momento Angular, um prelúdio à teoria de grupos em física. Todos esses eu escrevi para bienais. Então, essas duas lecture notes que eu escrevi para mini cursos da Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, elas têm um pouquinho...
esse do momento angular, eu faço, inclusive, a coisa do momento angular na mecânica quântica, falando da representação do SO3, para vocês não ficarem assim, tipo, do que ele está falando, meu Deus? Vai lá, pega e dá uma olhada para ver que tipo de conta que é que eu estou falando que dá para fazer. E o outro, esse da geometria e topologia do grupo de rotações, ele traz mais essa coisa de falar, que o grupo SO2 ele é uma esfera, então, mais ou menos mostrando por que é uma esfera, por que o SO3 é um espaço projetivo, então eu faço mais contas desse tipo, meio topológicas, assim, para o cara perceber, assim, que esses grupos têm um sabor geométrico envolvido, assim. Então vão lá, assim, eu não aconselho, porque, assim, foi escrito assim, meio na força bruta, e pensar que esse do momento angular mesmo foi escrito em 2002, e eu ainda estava fazendo minha transição de mentalidade entre físico e matemático. Então, muitas vezes eu tenho vergonha do que eu escrevi lá, porque eu ainda escrevi muito com meio que a cabeça de física, uma coisa meio assim, eu fazia umas contas, mas fazia, assim, não está totalmente rigoroso, mas vale a pena, dá uma olhadinha lá, tem umas coisas divertidinhas, assim, fazendo uma autopropaganda aqui, mas assim, já fazendo um disclaimer que a coisa às vezes pode não ser tão legal assim. Então, mas vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os quaternions. O Zé começou a falar sobre os quaternions. Então, os quaternions, ele basicamente é uma invenção do Sir William Owen Hamilton. E tem esses dois livros, assim. O Quaternions, então tem aquela famosa inscrição, que na verdade eu li, assim, ele escreveu numa das pontes lá, em Dover, Dover é a capital da Irlanda, em Dover passa um canal, Dover não, que Dover? Dublin, Dover é no litoral da Inglaterra, em Dublin, na capital da Irlanda, passa um canal. Nesse canal tem várias pontes, e numa dessas pontes, o Hamilton, quando ele teve o clique da ideia, ele foi lá e com o canivetezinho fez. Hoje só tem uma placa, porque, obviamente, com mais de um século, aquilo vai se desgastando, mas se tornou quase como uma meca para os matemáticos, assim, tipo, um lugar de peregrinação sagrada. Falta física de verdade. Como é que é, Zé? Deixa eu só. Falta física de verdade não ser ensinada a graduação em exatas. Os harmônicos esféricos surgem naturalmente quando se resolve a mecânica quântica do átomo de hidrogênio. Então, é o que eu estava falando, dos harmônicos esféricos, na verdade, do problema do momento angular na mecânica quântica. Mas é verdade, Zé. Aqui, por exemplo, os alunos... Quantas físicas vocês têm mesmo? Só duas? São duas físicas. Duas disciplinas de física, física básica. Então, realmente não dá para ver essas coisas. Mas voltando aqui. Então, o Hamilton escreveu essa coisa e basicamente, qual que era a ideia? Assim, até os inícios do século XIX, números complexos era só um artifício matemático para resolver, e dava muito certo, e se resolveu muita coisa. Então, todo mundo entendia que existiam os números complexos, mas ninguém sabia o que era um número complexo, como é que representava. Então, só com o plano de Argand, na verdade, assim, fala de Argand-Gauss, provavelmente o Gauss devia ter essas coisas também, mas, como eu falei, o Gauss não publicava as coisas. Então, quer dizer, quando chegava outra pessoa assim, olha o que eu descobri, aí o Gauss fala, isso eu já sabia há 10 anos atrás. Então pode ser, por isso que chama Argand-Gauss, mas o Argand, ele mostrou que os números complexos podiam ser interpretados como pontos no plano. Então, em algum momento, a geometria analítica do plano e a aritmética dos números complexos virou a mesma coisa. Então, assim, quer dizer, você consegue, com os números complexos, você consegue algebrizar completamente a geometria analítica no plano. Então, a pergunta era, será que não existe uma álgebra que você consiga reformular toda
a geometria analítica no espaço tridimensional? Então, essa era a pergunta. Assim como os números complexos fazem para a geometria analítica no plano, será que não existe uma álgebra que fizesse a mesma coisa para a geometria analítica no espaço? E aí o Hamilton ficou tentando, até que ele decidiu, ao invés de fazer em 3 dimensões, fazer em 4. Aí em 4 funcionava, e aí ele tinha que pôr uma relação de multiplicação assim. Então, se você olha como é que isso aqui funciona, então o que é o número, os quaternions? Então, são números escritos dessa forma, A mais BI, então você tem a base, que é como se fosse uma base, 1, J, não, I, J e K. Então, basicamente, isso aqui é o R4. Assim, se pensar bem. Claro que o Hamilton não escrevia dessa forma, ele escrevia uma coisa muito mais difícil de entender, assim, porque ele não tinha ainda essa linguagem conjuntista, o jeito que a gente escreve hoje. Agora, se você olha esse negócio aqui, você consegue ver que a tabela de multiplicação dessa base fica dessa forma. Então, em particular, ó, se você faz o I com J, vamos fazer só, ó, IJK igual a menos 1. Se você multiplica por K, vai ficar IJK ao quadrado igual a menos K. Mas K ao quadrado é igual a menos 1. Então, menos IJ igual a menos K, então IJ igual a K. Aí, com isso, aí você começa a brincar, multiplica por I do outro lado. Então, você vai montando uma tabela aqui e você vê que ela é não comutativa. Então, aqui a não comutatividade aparece... Então, é a primeira vez que uma estrutura não comutativa aparece numa álgebra linear, num certo sentido, porque até então, o que se tinha? Você tinha produtos de coisas que eram funções, então você não fazia sentido você ter uma coisa anticomutativa. Agora, se você olhar bem, se você pega o que o Zé falou que é os quaternions puros, se você pega sem a parte real, então aqui como se tivesse aqui a parte real, e aqui é como se fosse a parte imaginária, que o pessoal chama de quaternion puro. Então, isso aqui são vetores no R3. E se você faz o produto, você vai ver que a parte real desse produto é o produto, tem a ver com o produto escalar, o produto interno, né? E a parte imaginária tem a ver com o que a gente chama de produto vetorial. Lembra o que é o produto vetorial? O produto vetorial é quando você tem uma coisa assim. Deixa eu fazer aqui. Então, produto vetorial, o que é o produto vetorial? Então, V, W é aquele determinante que você põe o I, J, K aqui, você põe X, Y, Z, você põe os componentes do primeiro, você põe os componentes do segundo aqui e faz esse determinante. A hora que você faz esse determinante, o que você tem é exatamente o produto vetorial que você interpreta como sendo, aqui você tem o V, aqui você tem o W, então esse V VW, ele é perpendicular aos dois e tem como módulo exatamente a área desse paralelogramozinho aqui gerado pelos dois. Então é assim que você faz, de tal forma que VW e esse cara tem a mesma orientação da base canônica. Então, num certo sentido, toda a geometria do R3 está codificada, mas você tem que enfiar ela dentro de R4. Você, e aí fica aquela coisa meio abstrata. Então, na verdade, não pegou. Primeiro porque o Hamilton escrevia difícil pra caramba. Mesmo os amigos dele falam, olha, você tem que explicar muito bem isso aí, se você quiser que a coisa assim, seja utilizada por outros matemáticos e que isso ganhe corpo, né, ganhe volume, e outras pessoas queiram pesquisar nisso. Mas o Hamilton parece que ele não primava muito pela clareza e pela sobriedade na hora de escrever. Tanto que aí a gente vê que dois caras, esse americano Josiah Willard Gibbs e o Oliver Heaviside, que era inglês, mas esse cara aqui era engenheiro elétrico. E o Gibbs, ele é físico, ele é famoso pela termodinâmica, lá, energia livre. Ele é um engenheiro também.
Bom, mas de qualquer forma, o Gibbs ele é famoso por coisas relativas à termodinâmica, e o Heaviside ele é famoso por coisas relativas à engenharia elétrica mesmo, assim, ele que inventou aquela coisa do pulso, lembra que eu falei na aula passada, eu acho, aquela coisa da função delta, que você tem ganhou o Nobel, você quer dizer, o Heaviside? Uhum. Bom, mas o fato é, você tem um circuito elétrico, se não, aí você tem a chavinha, você tem um gerador aqui, então não está passando corrente, aí você fecha e começa a passar corrente, então você tem um pulo, então essa noção desse pulo tal, isso aí foi inventado por ele, mas entre outras coisas, esses dois caras, principalmente o Heaviside, que ele estava, porque o Maxwell, que inventou as equações de Maxwell, ele escrevia componente por componente. Então, por exemplo, se você olhar as equações de Maxwell, como é que são as equações de Maxwell? Então, as equações de Maxwell são coisas assim, tipo, o divergente do campo elétrico dá ρ sobre epsilon zero, aí depois o divergente do campo magnético é zero, quer dizer que não tem monopolo, aqui está dizendo que todo o campo, o fluxo do campo elétrico depende da carga que está dentro da superfície onde você engloba, depois tem que o rotacional de E, peraí, agora o rotacional de E é a derivada temporal, acho que tem um menos aqui, e aí o rotacional de B, aí tem a derivada, tem constantes aqui que eu estou esquecendo, mais a corrente elétrica, quer dizer, se você varia, se você roda, isso aqui é o que dá, por exemplo, quando você pega um gerador elétrico, né, você põe um ímã aqui, e aí faz lá na turbina rodar, quando você está rodando esse cara aqui, ele vai produzir um campo elétrico, que é o que produz a nossa corrente elétrica, e que a gente corre o risco de ficar sem daqui a alguns dias. Mas basicamente é essa quarta equação. Mas o fato é, quando você olha esse negócio aqui, escrito dessa maneira, isso aqui não existia. O Maxwell escrevia, cada um desses aqui significa 3 equações. Não, isso aqui é uma só, essas duas primeiras é uma só, que é um divergente, então isso aqui é um escalar, mas as duas de baixo são equações vetoriais. Isso aqui é um rotacional, então são 3 equações. Então, um campo vetorial, você está comparando um campo vetorial com outro. Então, ele escrevia as 3 equações separadamente. Então você lê o livro do Maxwell, é um saco imenso, porque você não tinha uma notação moderna e que foi introduzido por esses caras aqui. Essa notação que a gente conhece hoje do cálculo vetorial, que vocês aprendem em cálculo 3. Então, essas coisas apareceram por causa deles. Então, num certo sentido, pegou, isso é o que a gente aprende em cálculo hoje, e que engenheiro aprende, que físico aprende, ninguém aprende quaternions, mas os quaternions, num certo sentido, estão sendo resgatados hoje em dia. Você vê o Zé pôs um exemplo de um livro que é de computação gráfica, que o cara usa quaternion para implementar rotações e transformações no espaço, que é muito mais fácil de implementar computacionalmente do que essa tranqueira aqui de cálculo vetorial do Heaviside e do Gibbs. O pessoal de robótica também, porque o braço robótico ele tem rotações, mas ele tem translações. E quando você implementa usando quaternions, você consegue uma matriz 4x4 que você consegue implementar lá dentro o grupo euclidiano tridimensional, onde não só tem as rotações, como também as translações. Então, quer dizer, quando você implementa a coisa na forma de quaternio, você está implementando transformações do grupo euclidiano, não só do grupo de rotações. Então, ele ganha em termos de amplitude. Então, teoricamente, assim, na teoria, o quaternio, ele é muito mais, assim, ele condensa muito mais informações do que o cálculo vetorial no R3. Por outro lado, o cálculo vetorial no R3, ele é mais visível, é mais direto, porque ele
você está vendo, três dimensões, você faz lá o rotacional, tal, você tá dizendo, o rotacional você pega e faz o produto vetorial do gradiente com o campo vetorial, então você sabe as componentes certinho. Enquanto, quando você usa quaternos, você vê a coisa aqui, mas tem um pedaço escondido, né? Porque você está mexendo com 4 dimensões para mexer com uma coisa que está em 3 dimensões. Então, você está usando uma coisa quadridimensional para atuar no mundo tridimensional. Então, num certo sentido, você tem uma certa quantidade de informação que está escondida da sua intuição geométrica usual, da sua intuição geométrica que a gente tem. Aquela intuição geométrica que eu falei, que é kantiana, né? Que o Kant falou dos a priori, dos juízos sintéticos a priori, né? O espaço, a noção de espaço tridimensional era uma delas. Então, a gente entende as coisas tridimensionalmente. Só que quando você vê a álgebra dos quaternions, você está falando da mesma coisa, está falando da geometria no espaço tridimensional, mas tem informação grudada numa outra coisa que não está evidente, que ela está lá algebricamente, elegantemente colocada, mas ela não está sendo exposta explicitamente. Então, nesse sentido, o cálculo vetorial no R3, ele pegou mais facilmente. Deixa eu voltar aqui. Então, mas não poderia deixar de falar eu acredito que esse cara aqui é o homem comutativo, o homem não comutativo do século XIX. O Arthur Cayley, no certo sentido, foi o que mais ampliou o estudo das estruturas não comutativas em todas as direções. E, em particular, ele escreveu um artigo que, na verdade, ele tratava de duas coisas. E eu não acreditei. Aí eu fui atrás e realmente tem esse artigo. Eu fui no verbete lá da Wikipédia, tem essa coisa assim, sobre as funções elípticas de Jacobi em resposta ao revisor e sobre quaternos. Tudo no mesmo artigo. E eu fui lá para ver se era realmente isso, e está lá. Então, é um artigo que tem 2 páginas. A primeira página ele faz, então, uma réplica sobre funções elípticas de Jacobi, não entendi nada. E depois tem um artigo, o resto é meia página, assim, é um pedacinho de nada, onde ele define o que é o octonion. Na verdade, ele está falando sobre quaternions, mas, na verdade, nesse artigo, é onde ele define o que é o octonion. Então, o octonion é uma estrutura que, assim como o quaternio é 4-dimensional, o octonion, então, é 8-dimensional, então ele duplica a dimensão, e aí ele consegue fazer uma outra álgebra lá dentro, só que aí deixa de ser associativa também. Então, octonion, para mim, é assim, muita gente usa octonion, e assim, eu vi que tem usos de octonions em diversos lugares, até os físicos gostam dessa coisa, mas assim, o mundo não associativo, fora a álgebra de Lie é não associativa, mas a álgebra de Lie é um negócio bem estudado. Quase todas as outras teorias não associativas, em geral, você entra num mar, assim, de desespero, porque quase toda a sua intuição, sua musculatura algébrica de fazer conta, ela se perde, porque cada vez que você vai fazer uma coisa, você já faz errado, porque você está assumindo, assim, instintivamente, que a coisa é associativa e não é. Aí você tem que tomar todos os cuidados. Não, tem que fazer esses 2 aqui, primeiro da ponta, depois fazer com esse. Então, é diferente de se eu estivesse fazendo os 2 da ponta de cá. Então, olha, assim, o mundo não associativo é uma selva, assim, é um mundo selvagem, indomável, cheio de bestas feras, assim. Mas, então, os octonions, eles também, mas tem uma propriedade interessante, os octonions também, todo número, todo elemento que está lá que não é nulo, tem o inverso, então ela é uma álgebra de divisão, muito embora não seja associativa. Então, esse cara aqui, bom, fora isso, o Cayley, ele foi o que criou o gráfico de Cayley para grupos, então quando você
fala da estrutura de um grupo, por exemplo, o grupo livre em 2 dimensões, o grupo livre 2 geradores, F2, que é o gerado por A e por B. Então, só isso. Então, como é que você pode fazer? Você pode fazer aqui o A menos 1. Aí aqui você pode fazer o B menos 1. Aqui com A. Você pode fazer o B aqui a partir também. Você pode fazer o B menos 1. Aí você pode fazer o AB, então aqui é o AB, aqui é o AB menos 1. Aqui você pode fazer o A menos 1B, aqui o A menos 1B menos 1. E aqui você pode fazer também o BA, e aqui você pode fazer o BA menos 1. Então vai fazer uma árvore. Na verdade, deixa eu fazer um pouquinho. Isso aqui cagou tudo. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Então, o A eu estou andando nessa direção e B eu estou andando nessa. Então, aqui eu fiz essas coisas aqui. Depois eu posso ir fazendo essas coisas e posso ir. E, na verdade, essa coisa vai virando... cada vez que eu ando para uma direção e essas coisas vão ficando pequenininhas e eu posso ir... então, essa coisa abre. Então, procure sobre Cayley Graphs. Vocês vão ver figurinhas bonitinhas dessa aqui para indicar como é que o grupo, como é que os elementos do grupo se distribuem. Então, isso aqui é para o grupo livre, fica uma árvorezinha assim, tipo uma couve-flor. O grupo livre em dois geradores é como se fosse uma couve-flor. Na verdade, se você pegasse o grupo livre em 3 geradores, aí ficava realmente uma couve-flor tridimensional, porque você teria três dimensões, aí viraria uma bolota, assim, tipo uma couve-flor mesmo. Mas em 2 dimensões ele é bem bonitinho, assim. Então, os gráficos de Cayley, para designar como é que os elementos do grupo se interagem entre si. Tem, por exemplo, teorema de Cayley para grupo de permutações, teorema de Cayley-Hamilton para álgebra linear, quer dizer que toda matriz se você faz o polinômio característico da matriz e calcula na matriz dá 0, então, isto é teorema de Cayley-Hamilton, então, e várias outras coisas. Então, Cayley, ele basicamente tem uma quantidade imensa de resultados e que trouxe um mundo não comutativo, de novo, então até o século XIX, até o começo do século XIX, tudo era comutativo. Você trabalhava com funções reais, números reais ou com inteiros, então teoria de números é tudo comutativo. A álgebra, quando você faz equações algébricas, você está fazendo comutativo. Agora aqui você está trabalhando com estruturas que são intrinsecamente não comutativas. E o Arthur Cayley, no certo sentido, ele é o homem mais não comutativo do século XIX, que inaugurou muitos ramos da matemática e que hoje a gente conhece como álgebra e coisas que são não comutativas, né, estruturas não comutativas. Mas, mais do que isso, eu falei que as álgebras de divisão, então, os complexos são uma álgebra de divisão, os quaternions também, todo quaterno não nulo também pode ser tem inverso, e os octônios. E, na verdade, as únicas álgebras de divisão sobre os reais são essas. Isto foi provado por Hurwitz, e ele, na verdade, é um teorema topológico. Mais uma vez, aqui assim como o teorema fundamental da álgebra no certo sentido, uma vingança dos outros matemáticos contra os algebristas, esse também, porque ele é um teorema que o resultado fala sobre uma coisa algébrica, mas a técnica de demonstração envolve uma maquinaria topológica. Então, assim, é surpreendente como muitas vezes as coisas em álgebra você precisa apelar para outra área para conseguir fazer. Então, esse é o teorema de Hurwitz, que provou que as únicas álgebras de divisão são essas. Bom, vamos dar um pouquinho mais rápido, porque... Agora, veja só, nos quaternions e octônions, o que acontecia? Você mais ou menos dizia o que os geradores tinham que multiplicar, então você fazia uma tábua de multiplicação e a coisa ficava ali. O Grassmann já teve outra ideia. E o Grassmann, na verdade, foi o primeiro cara que meio que começou a introduzir a linguagem
que a gente tem a linguagem moderna da álgebra linear, ele que definiu o que é espaço vetorial gerado, é o span, o que é independência linear, o que é a noção de dimensão. Então, aquela coisa assim, o Hamilton, quando ele criou uma coisa que era do espaço, ele teve que acrescentar uma dimensão a mais, aquilo foi revolucionário, mas, num certo sentido, aquilo ainda trazia um mal-estar para os matemáticos, porque, por que você está introduzindo uma dimensão a mais para estudar o espaço que a gente conhece? O espaço que a gente conhece é o R3. Na verdade, eles não chamavam de R3, é o espaço tridimensional. Agora, o Grassmann, em particular, colocou qualquer dimensão, quer dizer, na verdade, a matemática que ele fez, do jeito que ele formulou, não importa qual que é a dimensão do seu espaço. Então, pela primeira vez, você perde esta rigidez de que, vetor tem que ser um negócio, uma flechinha que está no espaço e que aponta para algum lugar. Então, você quebrou essa noção meio que concreta que a gente tem de que álgebra linear tem que ter a ver com geometria analítica no espaço, e simplesmente virou apenas uma questão de você manipular símbolos. E ele inventou o que chama de álgebra exterior. Então, você no espaço, você não sabe o que é multiplicar dois vetores. Bom, lá o Gibbs e o Heaviside tinham inventado uma forma que é o produto vetorial, mas ele não é associativo. Na verdade, se você pega o R3 com o produto vetorial, dá uma álgebra de Lie também. Ele acaba sendo, você pode pensar que aquele produto vetorial é um comutador, dá uma álgebra de Lie. Mas fora esse detalhe técnico, então, na verdade, o que você queria? Pegar dois vetores, multiplicar e achar um outro vetor que estivesse dentro do espaço. Mas a noção do Grassmann é diferente. Você pode multiplicar dois vetores e isso dá um novo bicho que você chama de bivetor. Então, ele vive num outro lugar. Mas tudo bem, você incorpora esse outro cara. Multiplicar 3 vetores, então vai dar um trivetor. Eu multipliquei esses dois, então tem todos os bivetores, eu pego um bivetor, multiplico por outro vetor, dá um trivetor. E você vai criando, assim, você vai acumulando esses caras e você simplesmente vai dizendo, o meu espaço é esse espaço grandão que tem todos esses caras. Aí você fecha o seu produto. Então, isso é o que se chama álgebra exterior. Na verdade, ela é uma álgebra anticomutativa. Deixa eu só explicar aqui em uma linguagem moderna. Esse Ausdehnungslehre quer dizer a teoria da extensão. Basicamente, essa é a ideia de Ausdehnungslehre. Então, extensão no sentido que você está estendendo a sua noção de espaço, então você está dizendo que você pode multiplicar duas coisas e elas estão no outro lugar. Então, eu vou dar uma noção do que é a álgebra de Grassmann, na verdade. Você pega o espaço vetorial, então isso aqui é uma forma moderna de ver isso aqui. Aí você pega a álgebra tensorial dela. Então, isso aqui, você pega o corpo, você soma direto com o espaço vetorial, aí você soma direto com o produto tensorial do espaço com ele mesmo, aí você soma com o produto tensorial 3 vezes, e assim você vai, ok? Você vai somando todos os produtos. Então, isso aqui ad infinitum. Só que aí você pega isso aqui e divide pelo seguinte ideal. Então, isso aqui dá uma álgebra e o produto é o próprio produto tensorial. E aí você divide esse cara aqui por um ideal. Então, esse aqui é o que eu vou chamar de álgebra exterior. E esse ideal aqui, ele é o gerado por caras da forma x, onde x pertence a V. Então, quando você faz isso aqui, ele está dizendo que o produto é totalmente antissimétrico. Então, por exemplo, se V, então o que acontece? Se a dimensão de V é igual a N, então você tem uma base, E1 até En. Isso aqui é a base. Então, a sua álgebra não vai tão longe assim.
Então, o que você vai ter? Você vai ter o 1, você vai ter os vetores, E1 até En, aí você vai ter os bivetores, E1, E2, E1, E3, etc., até o último, que é En-1, En, etc. Até o último cara que você vai ter é um cara da forma E1 com E2, com E3, até En. Depois daí, não tem como você criar um vetor de tamanho n mais 1. Por quê? Porque aí você vai ter que repetir dois caras aqui, pelo princípio da casa dos pombos. E se você repetir dois caras, como a álgebra é totalmente anticomutativa, vai dar zero. Então, na verdade, a dimensão desta álgebra aqui vai ser 2 elevado a n. Então, ela não vai muito longe. Esta álgebra que a gente chama de álgebra exterior. E, na verdade, essa álgebra exterior vai acabar sendo importante depois em geometria, para você estudar formas diferenciais no espaço e depois estudar a cohomologia que tem no espaço, nas variedades. Então, vai aparecer esse tipo de álgebra aqui. Mas o Clifford ele foi um pouquinho mais longe. Ele nesse artigo aqui, aplicações da álgebra extensiva de Grassmann, ele introduziu uma outra coisa. Então, na verdade, qual que é a diferença da álgebra de Grassmann para a álgebra de Clifford? A álgebra de Clifford, você tem que ter um espaço vetorial, e você tem uma forma, tipo um produto escalar. Não necessariamente precisa ser o produto escalar euclidiano, você tem que ter uma forma bilinear. Simétrica. Então, aí o que você tem? Você vai fazer a mesma coisa. Então, a álgebra de Clifford, de V com esse produto, ele é a mesma álgebra tensorial dividida por um outro ideal, mas esse ideal é gerado por coisas assim, tipo x tensor y mais y tensor x menos produto. Então, isso aqui, você vê que ela envolve, o ideal gerado por coisas desse tipo. Então, com isso, a diferença aqui da álgebra de Grassmann é que a álgebra de Grassmann é como se a álgebra de Grassmann é um caso específico da álgebra de Clifford, onde você põe esta forma simétrica. Então, se, por exemplo, se x, y é zero, se x, y é zero sempre, igual a zero para todo x, y, então você tem o Grassmann. Mas aí você consegue coisas mais gerais aqui com esse tipo de álgebra aqui, que num certo sentido, esse cara aqui, ele vai te dar informações sobre a geometria interna do seu espaço vetorial. Então, quer dizer, você consegue construir uma álgebra maior que, num certo sentido, reflete ainda esse gostinho da geometria que você tem internamente no seu espaço vetorial. O quaternion pode ser escrito como uma álgebra de Clifford, assim, um monte de coisas, isso aqui generaliza um monte de outras construções. Hein? Os quaternions acaba sendo também uma álgebra de Clifford. E vamos lá, então, o que eu ia falar. Mas, o mais legal é que esses dois caras aqui, que são físicos, o Wolfgang Pauli e o Paul-Adrien Maurice Dirac, muito embora o nome dele pareça francês, mas ele é em inglês, eles mais ou menos redescobriram essa construção aqui, claro que não nesse formato, físico em geral não trabalha, só mais modernamente que os físicos começaram a usar coisas assim mais formais, mas porque estavam querendo descrever o spin das partículas. O Dirac, o Pauli, ele queria descrever o spin do elétron, basicamente, aquela coisa que se você pega, vamos pensar assim, vocês já viram televisão antiga ou tela de computador antiga, aquela que parecia uma televisão, assim, uma coisa de vidro que era verde? Não sei, eu acho que muitos de vocês nem eram nascidos quando tinha essas coisas.
Então, aquelas telas enormes, que parecia um negócio que era pesado pra caramba, e era fundo assim, então, e era de vidro. Aquilo lá funciona como? Lá tem um negócio que esquenta e um ímã que faz com que os elétrons, tem tipo uma espiral assim que esquenta igual uma lâmpada, só que aí você acelera aqueles elétrons e os elétrons vão bater na tela. E quando ele bate na tela, ele desacelera, ele é absorvido por um átomo e emite um fóton. E é basicamente assim que você vê a luz daqueles pontinhos luminosos lá que formavam as imagens. Assim que era a televisão antigamente. Só que se você põe um eletroímã, um ímã perto da tela, o que era de se esperar? Vem aqueles elétrons, então era de se esperar que esses elétrons fossem desviados por aquele ímã em várias posições diferentes. E você ia ver tipo um risco. Mas você não vê um risco, você só vê, se você põe o campo magnético, você vê 2 pontos. Um ponto em cima e um ponto embaixo. Isso significa dizer que é uma coisa discreta. Quer dizer, o elétron, ele interage com o campo magnético somente de 2 formas diferentes. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então, eles queriam descrever matematicamente como é que era essa história, que eles chamaram de spin. E spin por quê? Porque não é que a gente, lá na química, de novo, pegar lá no colégio, quando vocês aprendiam química, você fala, que o elétron está rodando em torno do seu eixo. Não é bem isso. É que, na verdade, o tipo de representação que aparece para o spin é o mesmo tipo que aparece para o momento angular. Então, parece que, assim, se você pensar matematicamente, ela é exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu falei lá do começo do Élie Cartan, que a álgebra do SO3 e do SO2 era parecida, a álgebra de Lie, então, num certo sentido, o momento angular da mecânica quântica e o spin, num certo sentido, eles funcionam da mesma maneira, eles têm as mesmas propriedades, só que são coisas completamente diferentes. Então, você, num certo sentido, acaba ficando com uma noção errônea para tentar meio que justificar aquela coisa, que como se o elétron estivesse rodando sobre seu próprio eixo, mas não é isso que acontece. Então, isso o Pauli, aí ele fez uma descrição matricial, que são as chamadas matrizes de Pauli, que basicamente é uma representação do SO2. E o Dirac, ele fez a mesma coisa para o elétron, uma equação relativística, quando você acelera o elétron para velocidades próximas da luz, então você vai ter outro tipo de dinâmica. Então, na verdade, o que o Dirac quis fazer, quando você tem uma equação dinâmica quântica, tem uma equação chamada Klein-Gordon, que é uma equação assim, que ela tem uma derivada segunda em relação ao tempo e derivadas segundas em relação ao espaço. Só que, quando você tem derivada segunda em relação ao tempo, é uma porcaria. Porque quando você tem uma derivada primeira em relação ao tempo, você está derivada em relação ao tempo de uma coisa, então você está dizendo, aquela coisa evolui no tempo de uma determinada maneira. Quando você tem uma derivada segunda, então, se você faz a coisa ir para frente no tempo ou ir para trás no tempo, as duas coisas funcionam bem. Então, quer dizer, tanto faz você ir para frente no tempo ou ir para trás no tempo. Então, ambas são soluções dignas. O que o Dirac fez foi tentar fatorar aquele operador, que era um operador de segunda ordem, em 2 operadores de primeira ordem. Assim como a gente faz, por exemplo, quando a gente faz uma coisa assim, tipo, deixa eu só, assim, rapidamente, isso aqui tá longe de ser toda a verdade, mas pelo menos dá para ter uma ideia. Quando a gente faz, por exemplo, assim, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, a menos b, então isso aqui é uma conta que você consegue fazer com números. O que você tinha é uma coisa assim, tipo, derivada parcial segunda em relação ao tempo, menos o Laplaciano, que também são derivadas segundas em relação ao espaço, menos m ao quadrado, sim, isso aqui igual a zero. Então, isso aqui é um operador de segunda ordem. O que ele queria era separar isso aqui, fatorar como se fosse 2 operadores de primeira ordem.
E quando você faz isso, na verdade, não aparece uma coisa assim, um número vezes o outro, mas aparece uma matriz. Então, é como se você faturasse isso aí e aparecesse matriz, aparece matriz 4x4 nesse negócio, que são as matrizes de Dirac, e que são, na verdade, geradores de uma álgebra de Clifford. Então, as matrizes em si, elas obedecem às relações de comutação daquela álgebra de Clifford lá que eu expliquei para vocês. Só que o psi, essa função de onda, na verdade, é como se fosse uma representação dessa álgebra. Então, basicamente, essa é a ideia. Só que esses caras são físicos, eles não pensavam em termos de representação, álgebra de Clifford, eles pensavam, matriz de Dirac, isso aqui é função de onda. Mas, de qualquer forma, eles basicamente, com a intuição física deles, eles chegaram nas mesmas coisas que os matemáticos já sabiam pelo menos 50 anos antes. O Clifford, o Grassmann, eles já sabiam isso bem antes, e esse aqui, mais ou menos na década de 30, que foi inventado essas coisas, eles sabiam disso assim, meio que intuitivamente, com a intuição física deles, eles redescobriram muita matemática. Tá, falta 10 minutos, eu acho que tem muita coisa para falar, eu não sei, eu acho que talvez seja o momento de eu parar assim, de falar. Por exemplo, eu ia falar bastante sobre representações de grupo, mas aí, de novo, é aquela mesma coisa que eu falei quando eu falei sobre grupos de Lie. Se grupos de Lie é uma coisa que quase não se vê nem na graduação nem na pós, representações muito menos. A não ser que você vá trabalhar com isso. Por exemplo, eu orientei já pelo menos dois alunos em... A Alda foi minha aluna, vocês conhecem a professora Alda, foi minha aluna de TCC, e o TCC dela foi de teoria de representações de grupos finitos. E a Liana também, que se formou no ano passado, também foi minha aluna e também fez sobre representações de grupo. Então, eu acho bonita a teoria de representações de grupo, porque, num certo sentido, eu sempre falo isso, que a álgebra ela tem dois momentos. Tem o approach abstrato e o approach concreto. Concreto entre aspas. Então, no approach concreto, você olha para as estruturas matemáticas e tenta entendê-las. Então, você pega um martelo, quebra, abre assim e olha o que tem lá dentro, vê quais são as engrenagens, como é que está se mexendo. Então, você tenta estudar a estrutura por ela mesma. Então, você vai esmurrando ela e vai abrindo e vai abrindo e vai vendo que partes que tem, vai tirando as peças e vai mexendo, essa peça se encaixa com essa. Então, basicamente, assim que você pode estudar teoria de anéis, teoria de grupos, dessa maneira. Então, por exemplo, um teorema tipo Lagrange. Se você tem um subgrupo, esse subgrupo particiona o seu grupo em pedaços todos do mesmo tamanho, que é exatamente da ordem do subgrupo. Então, esse é o teorema de Lagrange. Então, quer dizer, uma forma de você estudar, você, então, mais ou menos, o teorema de Silo, se você tem um primo que divide a ordem do grupo, então vai ter pelo menos um subgrupo de ordem P, então aquela história toda é que você consegue estudar o grupo assim, meio que na força bruta. Outra forma de você tentar entender é o seguinte, o grupo, você pode entender ele como sendo, cada elemento do grupo, como sendo uma função bijetora em algum lugar, porque sempre é assim, todo grupo, ele pode ser enfiado dentro de um conjunto de funções bijetoras em algum conjunto grande. Então, você sempre pode ver os elementos do grupo como sendo funções bijetoras. Em particular, pode ser funções bijetoras lineares. Então, você pode entender cada elemento do grupo como uma matriz invertível atuando em algum espaço vetorial. E aí, então, com isso, você ganha não só a sua expertise que você tinha em relação aos elementos do grupo, mas você ganha todas as ferramentas da álgebra linear para te ajudar a entender como é que funciona o grupo. Então, esse é o que chamo de approach concreto. Você ganha de presente uma outra caixa de ferramentas que você não tinha para estudar o seu objeto, porque você representou esses objetos com uma coisa concreta,
onde ele está num ambiente em que você sabe mais coisas. Então, só para dar um exemplo assim, tem um teorema sobre fatoração em grupos de Lie, que você pode entender que todo elemento do grupo de Lie pode ser fatorado em 3 matrizes, e isso tem a ver com o teorema de fatoração matricial que você aprende em álgebra linear. Então, a álgebra linear te ajuda efetivamente a estudar como é que é a estrutura interna dos elementos do grupo. Então, isto é teoria de representações. Uma metáfora que eu gosto muito de dar sobre teoria de representações é o seguinte: teoria de representações é como CSI, Crime Scene Investigation, lá que a série. Então, o policial chega, olha assim para o ambiente, aí está lá o cadáver, tem o sangue, aí ele olha para aquela situação e ele quer saber quem foi que matou. Então, ele vai lá tentar pegar um fio de cabelo aqui, uma pegada a colar, e tentar montar toda a situação para tentar achar quem que foi o responsável por aquilo. Então, quando você faz teoria de representações, basicamente você está fazendo CSI, você está olhando como que os elementos do grupo agem num determinado lugar, você vê como é que ele fez, e você, então o grupo que está fazendo isso é tal grupo. Então, basicamente, você consegue entender como é que funcionam os elementos do grupo, olhando como é que ele está atuando. Então, meio que um problema inverso nesse sentido. Então, tem seu lado divertido, então, e assim, pessoas que foram importantes nessa área de representações de grupos. Eu posso falar do Frobenius, o Schur e o Burnside. Então, não vou falar muito sobre eles, mas, num certo sentido, esses 3 nomes, eles são, assim, nomes capitais, nomes fundamentais para entendermos a teoria de representações de grupos. Assim, por exemplo, o William Burnside, inclusive, ele é responsável por muitos teoremas sobre representações de grupos finitos. Então, o Burnside usou muitas técnicas combinatórias, assim, meio assim, tipo, assim, coisa de gênio mesmo, para estudar teoria de grupo, inclusive classificação de certos grupos, você consegue por causa de representações. Então, teoremas estruturais de como é que o grupo é, olhando para as representações dele. Então, isso é realmente coisa de gênio. O Schur, por exemplo, o que o Schur fez? Por exemplo, o Schur, em particular, fez toda uma teoria sobre ortogonalidade de representações e de caracteres. Então, o Frobenius começou com essa história de teoria de caracteres. Então, ao invés de você olhar para para a representação inteira, você olha só para o traço. Só isso já dá algumas informações importantes. Então, é como se você estivesse olhando um esqueleto. Então, antes de você chegar na força bruta, assim, vamos olhar a representação inteira. Não, aí olha o primeiro traço, pega leve, começa devagarzinho, que você vai se você entender como é que as coisas funcionam no nível do caractere, você vai entender como é que funciona no nível da representação. Então essas coisas assim que são importantes. E o Frobenius, basicamente, ele é um dos nomes fundamentais, fundadores da teoria de representações. Na verdade, já estou vendo que tem gente dando fora, então eu também vou parar por aqui. Tem mais coisa para falar, mas aí eu falo na aula que vem, e aí já tento emendar com as coisas que eu gostaria para encerrar meio que essa disciplina de uma forma que seja satisfatória para todo mundo. Mas, assim, eu não gostaria que vocês saíssem de novo sem nada, assim, sem oferecer coisa alguma, sem falar coisa alguma hoje, né? Então, estou aqui aberto a vocês. Tem muito... Opa, fala, Samara. Para mim, hoje, a aula foi bem novidade, porque eu ainda não fiz as álgebras, né? Então, quando escutando o professor falando de grupos e tudo, deu para dar uma palhinha do que eu vou ver semestre que vem. Mas você sabe o que é um grupo?
Mais ou menos, porque eu fiz as álgebras que eu fiz na minha graduação foram só a álgebra linear. E até então eu lembro quando eu entrei na matemática, eu não sabia que tinha diferentes tipos de álgebra. Pra mim era só a álgebra linear e deu. Aí eu falava, não sei o que de álgebra. Aí eu perguntava, tá, mas é a linear? Eu ficava, tipo, boiando. Aí depois eu entendi que tem mais tipos de álgebra. Esse semestre que eu fazer álgebra. E daí mas eu consegui acompanhar ali o que o professor explicou, mas quando o professor fala de grupos assim, fica um pouco abstrato para mim, justamente porque eu ainda não vi isso. Mas só essa partezinha aí. Você vê agora, assim, agora chegando assim, você vê por que eu ponho lá os pré-requisitos? Não é à toa, assim, a gente põe pré-requisito porque a gente quer ter que o cara chegue aqui, ele não fique boiando, assim, totalmente. É importante isso. Eu percebo que, tipo, todos os outros que o professor falava, tudo, era matéria que eu já tinha feito, então acompanha, né? Aí chegou agora grupos, eu já ouvi falar disso, mas ainda é um tanto obscuro para mim. Mas foi a primeira aula que eu senti isso, assim, que deu uma... Até então eu tava acompanhando. Sim. Vamos lá. Spoiler, Tamara, eu vou falar disso em projetos. Eu vou ter que usar a definição de grupo na apresentação de projetos, então vai ver a definição de grupos também sexta-feira. Na outra disciplina que a gente faz junto, eu estou fazendo um trabalho também sobre ainda não aprofundei, assim, a gente faz só o projeto agora, né? Não tô... Mas a possibilidade de usar o cubo mágico, né? Na interpretação da teoria de grupos. Apesar que o grupo do cubo mágico é um grupo grande, né? Já é um grupo que tem bastante elementos, né? Eu não sei quantos elementos tem o grupo do cubo. Ai, professor, não sei, eu tô fazendo bem por cima, por enquanto tô mais pesquisando a parte de ser lúdico, de usar o lúdico na coisa, na ensino superior. E o que eu ia falar é que... que pena que o Leboli não tá aqui hoje, porque o professor falou do Hamilton, e eu lembro que o Leboli apresentou um seminário no PET. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, assim, eu tinha ouvido falar de quaternos, que eu tava fazendo álgebra 1 com ele, mesmo, com o Leboli, e daí o professor tinha comentado dos quaternos e tudo, mas que eu fiquei sabendo da história dele escrever ali na ponte e tudo mais, e enfim, que pena que ele não tá aqui hoje, porque na hora eu associei já um pouco do que eu tinha visto também no seminário dele, na hora que o professor contou ali essa parte, né, da história. Mas é só isso. E, tinha uma dúvida também, professor. Quando o professor falou da televisão, o professor tá falando de televisão de tubo normal ou é outro? De tubo. Tá, tranquilo. Tá, então, tipo assim, professor. Antiga. Eu tive do bom tempo. Quer dizer, eu já não sei mais, assim, se vocês eram nascidos, assim, faz tanto tempo essas coisas que eu já não sei mais se vocês viram isso na vida de vocês. Eu gosto de falar, brincando, né, que eu sou da época que com uma nota de R$1 se comprava 10 pãezinhos, então... Bom, eu sou antes da nota de R$1, né, que real foi uma coisa assim, tão mágica, porque até então você já estava acostumada que todo dia, por exemplo, se você ia comprar o pãozinho de manhã custava um preço, se você ia comprar de tarde já era mais caro, no mesmo dia. Então, assim, a inflação de 1000% ao ano, coisas assim absurdas. Então, quando veio o real, assim, e o real pra gente, para mim, pelo menos, foi, porque até então todas as reformas eram assim, você pegava 1000 unidades financeiras anteriores e virava uma. Aí, o Fernando Henrique tinha inventado a URV, que era uma unidade que ia virar o real. Só que aí ela ia valorizando, então ela já tinha passado de 1000 cruzeiros reais. Aí eu falei, mas como é que é? Tinha que mudar agora, porque agora é 1000, certinho. Não, foi 2.400 e pouco quando mudou. Então, assim, aí meio que bugou a nossa cabeça, porque antes era assim, era fácil. Você simplesmente cortava 3 zeros e começava a fazer as contas. Teve uma época que no mesmo bolso, às vezes, tinha 3 moedas. Que teve uma época que tinha o cruzado novo, aí passou para o cruzeiro e o cruzeiro real. Então, as 3, então, assim, eu lembro que um colega meu falou assim, o brasileiro é o país, o povo mais inteligente do mundo. Você tem uma nota de 10.000 cruzados novos, de 10 cruzeiros, e ambas valem 1 centavo de cruzeiro real.
Isto, assim, eu lembro dessa frase, que foi uma frase que um colega meu falou quando eu estava na faculdade, que eu tinha notas de diferentes qualidades no meu bolso e todas elas valiam uma coisa que era uma fração insignificante. Então era fácil de fazer conta, e de repente o real veio com um negócio que era totalmente, assim, demorou para assim, gente que era mais aprender a mexer com aquilo, mas depois a gente aprendeu. Vocês já nasceram num mundo que não teve isso. Eu nasci quando trocou a moeda. Nasci não, mas eu lembro quando trocou a moeda. Ah, você lembra? Eu Puxa. lembro. Acho que foi quando que trocou? 94. Pois é, eu tinha 9 anos. Ah, tá certo. Vamos lá. Matheus, Thiago, não querem falar nada hoje? Thiago, uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho que não foi falado até então, é que eu achei muito legal o professor fazer essa troca de ideias entre, não somente na matemática, falando como é que foram feitas as coisas na matemática, mas também na física, e também falando essas coisas que a gente tinha aprendido no ensino médio de física, são coisas que eu tinha levado só, ok, é assim, funciona desse jeito, e pronto, e tudo mais, eu nunca tinha parado para pensar a respeito das razões do spin que você comentou, eu achei muito legal, porque eu gostava muito disso no ensino médio, e eu nunca tinha parado para pegar e ver esse tipo de coisa, o que estava acontecendo pelas entrelinhas. Então, eu gostei muito que o professor fez essa intercalação dos conteúdos também. Eu achei muito interessante, viu? Obrigado. Então, dá uma olhada naquela minha apostilinha lá, Momento Angular, um prelúdio à teoria de grupos, porque lá eu falo também do spin no final. Pode deixar. Que massa, obrigado, professor. Falou. Matheus, quer falar também? Oi? Eu acho que seu som não tá... você tá sem som, tá sem microfone. Vamos ver. Agora você ainda tá mutado. Peraí. Acho que o Matheus vai tirar. Vamos ver o que. Tá. Agora você tem que desmutar para ver se... Estão me ouvindo agora? Agora sim. Não. Hoje eu não tenho nenhum comentário, eu acho muito construtivo para fazer, só que eu acho realmente essa área ali bem interessante, da parte de álgebra de Lie, representação, assim, tipo, e é realmente uma área muito negligenciada, assim, eu vi um capítulo, assim, no curso de variedades, basicamente, mas, enfim, como é um curso com tanta coisa, variedade, sabe, então, tipo, não é um curso que você realmente tem para entrar a fundo ali e explorar realmente. É muito comum ter lugares que oferecem realmente só um curso sobre álgebra de Lie e representação, né? Atualmente, por exemplo, no IMPA tem o no verão, né? Reluani, que é um especialista nessa área, então ele faz... Sim. Só uma dúvida minha. Toda álgebra de Lie, no fundo, ela vem de um grupo de Lie? Ela é álgebra de Lie de um grupo ou não? Olha, assim, eu acho que no caso real, sim, acho que é o teorema de Lie, porque assim, primeiro assim, você primeiro pode sempre representar, tem uma representação fiel dela dentro de uma álgebra de matriz, dentro de uma álgebra de grupo, uma álgebra linear, e aí você pode, pelo menos, pela aplicação exponencial, né, você pega aquele elemento do grupo de Lie, você cria um campo vetorial, você resolve a equação diferencial, então você efetivamente você constrói um grupo de Lie, pelo menos localmente ele pode ser que existam vários, né, que pode ter recobrimentos diferentes que tem a mesma álgebra de Lie, mas eu acho que você consegue, é o teorema de Lie. Sim. Mas assim, se você me perguntar como é que faz, eu não sei. Não. É um teorema analítico, né, que na verdade, quando você passa da álgebra para o grupo, é mais análise, né? Aí envolve teorema de existência de equação diferencial, então é mais... Sim. Teorema de Ado.
Mas então, quer ver? Acho que no próprio livro daqui do John Lee, não é o Lido só. Com dois Es. Então, lá acho que é um livro de variedade que fala bastante de grupo de Lie. Eu acho que lá ele faz essa parte mais da relação da álgebra com o grupo, essa parte analítica. É um livro padrão para um curso de variedade, mas só que é um livro enorme, né? Ele tem 20 e poucos capítulos, então é impossível você cobrir com detalhes em um curso, né? Você tem que fazer escolhas ali, ou falar sobre, focar mais nisso, ou focar mais na parte de teoria de Derran, né? Enfim, você tem que, quando você faz um curso com essa abrangência, você tem que acabar fazendo escolhas na hora de ministrar ele. Na verdade, eu deveria ter mais cursos diferentes, né? Pelo menos uma disciplina de álgebras e grupos de Lie deveria ter. Vamos ver se no futuro a gente consegue. Mas é isso por hoje. Tá certo. Obrigado, Matheus. Abraço. Então, é isso. Não sei se eu... deixa eu... Nossa, tá gravando até agora. Deixa eu...